Bom dia, meus nobres irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos ter um dia abençoado na santa presença do nosso Senhor Deus, digno de toda honra, todo louvor e toda adoração. Devemos sempre agradecer, render graças a Deus, pois é Deus que nos dá o fôlego de vida todos os dias. Graças a Deus, todos que estão no trabalho, tenham um bom trabalho, seja um trabalho produtivo, na santa e gloriosa presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha nos fornecer o pão de cada dia. Louvado seja Deus, a nossa saúde, que é o mais importante, né? Saúde física, mental e espiritual. Vou deixar aqui algumas passagens bíblicas a qual eu estava fazendo o meu devocional. Louvado seja Deus. A primeira passagem se encontra na segunda carta aos Coríntios, Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é quem perdoei alguma coisa, e eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as suas intenções, né? Ou seja, as intenções do maligno. Vamos para outra passagem. Outra passagem que se encontra na carta aos Filipenses, Paulo também escrevendo à igreja de Filipos, capítulo 3, versículo 13 e 14. Epígrafe do texto, a soberana vocação. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas alguma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Agora vamos para Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Epígrafe do texto: o castigo, arrependimento e esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Louvado seja Deus. Vamos agora para mais uma passagem nas Sagradas Escrituras. Louvado seja Deus. Um dia abençoado para todos nós, em nome de Jesus Cristo. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 17. A epígrafe do texto: o sacrifício de Cristo é o único e para sempre. Acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Agora vamos para a oração modelo. O que é a oração modelo, irmão Ítalo? É o Pai Nosso, a oração que Jesus vos deixou, capítulo 6 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Mateus, outrora publicano, cobrador de impostos, Levi, tornou-se um evangelista para a glória de Deus. Capítulo 6, versículo 14. Epígrafe do texto: ensino a respeito da oração. Essa passagem também se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrevera Dr. São Lucas, médico, historiador e evangelista. Ele era um médico grego. Louvado seja Deus. Ele foi um historiador porque ele não andou com Jesus, ele pesquisou sobre a vida de Jesus. Louvado seja Deus. Ele também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Versículo 14: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que estais no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Meus amados irmãos, o Evangelho
É simples, meus amados irmãos. O cristão verdadeiro e genuíno, ele perdoa. Que possamos sempre deixar o que passou, como as Sagradas Escrituras nos relata, né? Não vos lembrei das coisas passadas, eis que tudo se fez novo. Devemos ter um coração puro, meus nobres irmãos. Aquelas pessoas que nos maltratam, que nos fazem mal, que por muitas das vezes chega a nos trair, chega a nos prejudicar de certa forma, de certa maneira, seja em qualquer aspecto de nossa vida, que possamos sim orar por eles, perdoar, né? Perdoar as ofensas um dos outros, né? Orar pela aqueles que vos perseguem, né? Esse é o verdadeiro cristianismo, né? Como diz aqui na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 17. Também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei, né? Jesus levou na cruz do Calvário nossos pecados, nossas transgressões, nossas falhas, nossas concupiscências, né? Ele morreu por morte de cruz. Deus deu o seu Filho unigênito para que ele morresse por morte de cruz. Ele foi pendurado no madeiro, ele foi transpassado por uma lança, colocaram uma coroa de espinho no nosso Senhor Jesus Cristo, deram de vinagre a beber, ele recebeu uma quarentena de açoites dos romanos, ele foi blasfemado, cuspido, esbofeteado, ele foi crucificado no Gólgota, que quer dizer local da caveira. Ele foi crucificado por morte de cruz. Os romanos crucificavam, era uma penalidade a morte de cruz, era um escândalo, né, para os judeus, né, a morte de cruz, mas ali foi o favor imerecido, ou seja, a graça, né. E ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vos deixou um consolador, o Espírito Santo de Deus. Apareceu a Maria Madalena no terceiro dia, perguntou pelos seus discípulos, né. Tomé era um discípulo incrédulo, né. Ele só acreditava naquilo que ele podia enxergar com seus olhos carnais, né? E ele disse para os discípulos, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E depois de 3 anos e meio, né? Os discípulos sendo discipulados, vendo Jesus operar sinais, prodígios e maravilhas, curar enfermos, doentes, aleijados, coxos, mancos, expulsar demônios, aquela passagem, né, do Sermão do Monte, né, Mateus capítulo 5, 6 e 7, né, as bem-aventuranças, né. Jesus fez a sua obra em Samaria, em Cafarnaum, em Belém, na Galileia, na Judéia, e os seus discípulos também fizeram a obra, aprenderam com o nosso Senhor Jesus, né. A palavra cristocêntrica, né, Jesus sempre ali dando um auxílio aos necessitados, aos oprimidos, aos aflitos de espírito, né? E deixou os discípulos que se tornaram-se apóstolos e deram continuidade no tempo da igreja primitiva, né? Apóstolo Pedro, Filipe, Tiago, e depois veio o fariseu, né? Era Saulo de Tarso, que perseguia os cristãos da época. Se tornou Paulo, que é uma palavra no grego que quer dizer pequeno, se converteu ao cristianismo, se tornou um grande bandeirante da igreja primitiva, escreveu diversas cartas. Paulo foi assim um mártir, né? O primeiro discípulo a ser martirizado foi Tiago, né? Morto por Herodes. Mas os discípulos tiveram sua missão aqui na terra, e que possamos ser discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas para que nós chegamos nessa plenitude, devemos sim perdoar as ofensas uns dos outros, né? Devemos sim orar pelos que são mais fracos na fé, ter longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, né? E diversas fatias do
dos frutos do Espírito Santo descrito na carta aos Gálatas, capítulo 5, né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. A quem você perdoa alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Meus amados irmãos, quando nós não liberamos o perdão, seja lá para quem for, aquela pessoa que lhe maltratou, que fez pré-julgamento de você, que lhe perseguiu, quando nós não conseguimos perdoar essa pessoa, nós vamos dar assim, obviamente, legalidade para o inimigo, adversário de vossas almas, trabalhar em nossa vida. Devemos sempre liberar o perdão, ter nosso coração purificado, ter o nosso coração reto, limpo de toda e qualquer maldade, todo rancor, toda tristeza, né? E Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, né? Quero trazer minha memória o que pode me dar esperança. E o que pode me dar esperança é a vinda de Cristo, né? É sermos moldados, lapidados, exortados, admoestados, ensinados, doutrinados à luz das Sagradas Escrituras, né? A nossa esperança vem do Senhor Jesus, né? Não andamos segundo o curso desse mundo, mas segundo a palavra de Deus, que é pura, verdadeira e eficaz, né? Essa palavra de Deus aqui, louvado seja Deus, ela nos traz esperança, né? Ela é viva e eficaz, ela é verdadeira. Eis que o Verbo se fez carne, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João 8:32, né? E a oração modelo, né? O ensino a respeito da oração, a oração que Jesus nos deixou, a oração do Pai Nosso, que está descrito no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 11, versículo 2 e 4, em todo o capítulo 11, né? E no capítulo 6 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrevera São Mateus, né? A oração do Pai Nosso. E vou especificar aqui o versículo 14 e o versículo 15, né? Porque se perdoardes aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoares aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês, né? Isso aqui está bem nítido, né? Está bem explícito, né? Devemos perdoar sim o nosso irmão, devemos orar pelos que vos perseguem, né? Devemos ter o caráter de Cristo, devemos ter uma mente renovada. E como nós podemos alcançar essa mente renovada, irmão, né? Através das Sagradas Escrituras, através do jejum, através da oração, através da mudança de hábito, de caráter, né? Um caráter renovado, moldado através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é um manual, ela é o manual de Cristo, ela é o manual do cristão, seja ele evangélico, protestante, seja de qualquer denominação cristã, né? A soberana vocação, né? Da carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas alguma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, né? Meus amados irmãos, essa carta aqui é a carta da esperança, né? Alegrai-vos na tribulação, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão do Senhor. Carta aos Filipenses, capítulo 3, capítulo 4, versículo 13, né? Ou é capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O cristão que ele guarda rancor, mágoa, ódio, que não perdoa o próximo,
ele não tem Jesus, meu nobre irmão. Ele não tem os frutos do Espírito Santo, ele não é uma pessoa longânima, né? Benigna, né? Misericordiosa, né? Devemos ser misericordiosos um para com os outros. Jesus nos diz, né? Amai-vos uns aos outros, assim como vos amei, né? Nosso irmão é imagem e semelhança de Cristo, né? Eu acho assim uma certa hipocrisia o cristão, o crente, o evangélico, o protestante dizer que ama a Deus, mas ele aborrece o irmão, ele não perdoa o irmão, ele persegue o irmão, ele faz difamação contra o seu irmão, faz calúnias, não se dá bem com o irmão, não sabe viver em comunhão, em cordialidade, num só espírito, né, de adorar, engrandecer, louvar e bendizer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque a igreja é o corpo de Cristo, né, meus amados irmãos? Devemos ser unidos, né, com o propósito de ganhar almas para o reino de Deus, né? Através da evangelização, através da pregação da sã doutrina da palavra cristocêntrica, que salva, que cura, que liberta, que restaura, que transforma o homem, o mais vil pecador, e faz ele assentar-se ao meio a príncipes, né? Ele tira o pobre do pó e do monturo, né? E faz assentar a príncipes, né? Não podemos dar pérolas aos porcos, né? Não devemos deixar que o nosso coração, a nossa alma seja contaminada por qualquer arma de rancor, né? Qualquer ira, né? Irai-vos, mas não pequeis, né? Diz as Sagradas Escrituras, né? Devemos ser tardios no falar e no irás, né? Devemos sempre procurar a paz, né? Calçar os vossos pés com a sandália do Evangelho da paz, né? O Evangelho é paz, não é discórdia, não é desunião, né? O Evangelho é boas novas, né? E mudança de vida, né? Que possamos sempre meditar nas Sagradas Escrituras, para que assim a palavra de Deus venha nos lavar de toda impureza, né? Retirar toda mácula, todo carrapicho, toda ruga, tudo aquilo que não vem de Deus, né? Tudo que não é proveniente de Deus, tudo aquilo que pode nos trazer prejuízo no mundo físico, no mundo espiritual. Devemos se abster dessas coisas, né? Aquele que se diz ser amigo do mundo é inimigo de Deus, né? Constitui-se inimigo de Deus. Que possamos sempre buscar a plenitude do nosso Senhor Jesus Cristo, adorar a Deus em espírito e em verdade, meditar na sua palavra dia e noite, falar do Evangelho de Cristo, pregar o Evangelho de Cristo, ser separado. A palavra santo quer dizer separado. Seja santo como eu sou santo, né? Diz o Senhor Jesus. Louvado seja Deus, que possamos alcançar graça e misericórdia de Deus, se redimir dos nossos pecados, de nossas falhas, de nossas transgressões, porque todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Que possamos sempre alcançar a misericórdia, pedir perdão a Deus, se redimir para com o nosso irmão. Meus amados irmãos, o Evangelho de Cristo é um negócio tão sério, meus amados irmãos. Se tu fores ofertares na casa do Senhor, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, se tu tiver algum problema com ele, e depois tu deixa a tua oferta no altar e vai se reconciliar com o teu irmão, né? Mas se você estiver com mágoa do teu irmão, se você tiver algum problema com o seu irmão, você for ofertar na casa do Senhor, infelizmente Deus não vai receber aquela sua oferta, né? Devemos se reconciliar primeiro com o nosso irmão, para que assim possamos ofertar na casa do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Devemos sempre entrar na santa presença do nosso Senhor Jesus Cristo com o coração quebrantado e contrito, e jamais o Senhor desprezará, né? Devemos ser firmes e constantes na fé, né? Hebreus capítulo 11 fala da natureza da fé. Devemos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas existe também outro versículo, meus amados irmãos, que a fé sem obras ela é morta, né? Devemos
Vou repetir aqui mais uma vez, meus nobres irmãos, para que fique bem claro, né? Devemos sim perdoar o próximo, né? Seja qualquer que for a ofensa, né? A perseguição, né? Jesus diz, né? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? As pessoas vão nos odiar devido ao fato de nós acreditarmos no nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aconteceu com os profetas de outrora, né? E acontece com nós que acreditamos em Cristo Jesus. Mas não nos convém entrar em debates, em coisas que não agradam ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque o mexerico, o fermento, a contenda, Deus não se agrada desse tipo de coisa, né? Devemos andar em paz, em retidão e em paz para com todos, né? O mundo hoje em dia está tão complicado, né, meus nobres irmãos? Devemos sempre buscar e prezar pela paz, a paz que excede todo o entendimento. E qual é essa paz? Essa paz, ela vem da onde? Vem de quem? Vem dos céus. Essa paz que excede todo o entendimento vem de quem? Vem do nosso Senhor Jesus Cristo, que derrama o seu bálsamo, o seu refrigério sobre vós, nos transforma, nos lapida e nos faz um novo homem, um novo servo de Deus, uma nova serva do Senhor Jesus Cristo, para que assim possamos estar preparados para fazer a sua obra, né? Grande é a seara, poucos são ceifeiros, né? Devemos se abster das coisas que não agradam ao Senhor Jesus Cristo. Vou ficando por aqui, meus nobres irmãos, que possamos ter um dia abençoado na santa e gloriosa presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Crescei na graça e no conhecimento, examinai as Escrituras, estudar, ler, meditar e praticar, né? Louvado seja Deus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O adversário de vossas almas, o diabo, anda ao derredor, buscando a quem possa tragar, mas ao nosso redor acampam os anjos do nosso Senhor Jesus Cristo, anjos de alta hierarquia, anjos com espadas de desembanhada de fogo, que vem pelejando e guerreando ao nosso favor, nos dando livramento de todo e qualquer mal. Eu creio dessa forma, meus amados irmãos. Tudo que acontece no mundo físico antes acontece no mundo espiritual, né? Nossa guerra não é contra a carne nem contra sangue, mas sim contra principados e potestades do ar. Que possamos ter um dia abençoado na santa presença, gloriosa presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda honra, toda glória seja dada ao Deus de Israel, o Jeová Jireh, o Deus proverá, o Emanuel, Deus conosco, o general de guerra que nunca perdeu uma batalha, o sentinela, o guarda de Israel, ou seja, o Deus de diversos atributos, né? Nosso Deus manda no céu, manda na terra, manda no mar, manda no inferno, manda nas estrelas. Nosso Deus está assentado às redondezas da terra, os oceanos estão na palma de sua mão. Ele pesou a areia da praia e do mar em balança de precisão. Ele chama as estrelas, cada uma pelo seu nome. Nosso Deus é o Deus do impossível. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, criador dos céus e da terra. Não há uma folha de uma árvore que caia se não for a permissão de Deus. Nosso Deus, Ele está acima de tudo e de todos. Nosso Deus é o soberano, é o Deus altíssimo, criador de tudo e de todos. Contra o nosso Deus ninguém pode. Louvado seja Deus. Até a morte obedece, o morto ressuscita. Louvado seja Deus. O enfermo é curado. Louvado seja Deus. Mas para que isso aconteça, possamos ter fé dia após dia, que Deus nos concede vitória, e sempre obedecendo a Deus, porque é melhor obedecer do que sacrificar, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nosso Senhor Jesus é socorro bem presente na hora da angústia. O Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, vem para nos dar força, vem para nos consolar, nos confortar, nos fazer intercessão por nós, né? Por mim, por vocês, meus amados irmãos. Forte abraço a todos os assembleanos, os presbiterianos, os batistas, as comunidades cristãs,
os pentecostais, os neopentecostais, os tradicionais, os arminianos, os calvinistas. Louvado seja Deus. Um forte abraço até para os irmãos católicos, apostólicos, romanos. Que Deus possa nos abençoar poderosamente em nome de Jesus. Bom dia, paz do Senhor.